Despejar do silêncio. Áudio 15. Capítulo 13. O Pai que vê no segredo. Abre aspas. E quando orardes, não façais como os hipócritas. A eles agrada orar nas sinagogas e pelas esquinas das ruas, para que sejam vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já têm a sua recompensa. Mas vós, quando orardes, entrai em vosso aposento, e quando tiverdes fechado a porta, orai ao vosso Pai em segredo, e o Pai, que vê no segredo, vos recompensará largamente. Fecha aspas. Mateus capítulo 6, versículos 5 e 6. Essas palavras do Mestre podem nos chocar quando consideramos quantas são as pessoas que acreditam que suas orações mais eficazes sejam aquelas feitas nas igrejas. Quantas vezes nós mesmos oramos em público, esquecendo que, de acordo com Jesus, o Cristo, a oração deve ser praticada secretamente. Antigamente, os escribas e os fariseus oravam em público, do mesmo modo que a maioria das pessoas de hoje, e, pelo seu muito orar, recebiam os louvores dos vizinhos. Perderam apenas uma coisa: a graça de Deus. Quando nossas orações se tornam matéria de domínio público, o nosso ego fica inflado, tentando fazer algo por nós mesmos, começando a glorificar a nós mesmos, sem perceber que, desse modo, estamos sacrificando a recompensa do Pai e nos afastamos da verdadeira bem-aventurança de que procuramos. Qualquer coisa que nos glorifique ou tente fazer o mundo acreditar que somos algo por nós mesmos tende a nos separar do amor de Deus. Todo o ensinamento do Mestre é: de mim mesmo nada posso fazer. O Pai que habita em mim é quem faz as obras. Minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Essa ordem de orar secretamente não significa que não possamos nos unir a outros em oração, ou nos encontrar nas igrejas ou templos com o propósito de orar, pois Jesus também ensinou que quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. A intenção dele foi que não frequentássemos as igrejas por se tratar de coisa bem vista, na moda ou politicamente correta, ou até para evitar que os vizinhos murmurassem às nossas costas se não o fizéssemos. Nossa razão para ir à igreja deveria ser o desejo de nos reunirmos numa atmosfera santificada com outros devotos da vida espiritual, numa oração secreta e silenciosa, buscando a comunhão com Deus para recebermos o batismo do Espírito Santo. Jesus lembra-nos também que não oremos nas montanhas sagradas e nem no templo de Jerusalém, novamente com o significado de que não deveríamos esperar por percepções maiores da presença divina em tais lugares do que se orássemos no jardim, na casa ou na sala de estar. E isso porque o reino de Deus não vem pela observância e nem podemos dizer: ei-lo aqui, ei-lo acolá. Vede, pois, o reino de Deus está dentro de vós. O único modo de orarmos sem cessar é orarmos em qualquer lugar em que estivermos, em casa, na rua, debaixo d'água, na igreja ou fora dela. A oração em si nunca deve ser ostentada publicamente, não com o propósito de ser vista ou ouvida pelos homens. A oração é uma experiência secreta e sagrada, e por isso deve ocorrer no recôndito da nossa própria consciência, e então o Pai que vê em segredo nos recompensará largamente. Só depois de começarmos a praticar a oração secreta é que aprendemos a eficácia da oração verdadeira e começamos a observar as mudanças que ocorrem em nossa vida quando passamos a ter diariamente momentos de recolhimento em algum lugar quieto, onde podemos entrar no silêncio pacífico ou uma secreta comunhão com Deus.
O Mestre ensinou que as nossas orações devem ser dirigidas ao nosso Pai interior. E não há meios de encontrar o centro onde Deus se encontra, a não ser quando estamos quietos, em paz e interiormente serenos. Assim, se faz necessário ir para o aposento, fechar a porta do santuário, eliminar as luzes e os ruídos dos sentidos, para podermos tocar o nosso centro. Cada pensamento que ocorre em nossa consciência encontra o trono de Deus e volta para nós. Não tem de ser visto ou ouvido, e só há um meio pelo qual podemos avaliá-lo. Deve ser secreto e desinteressado. Abre aspas. Bem ali, dentro do próprio ser, está o Pai. E o Pai sabe de nossas necessidades. Esse Pai sabe das meditações de nosso coração. Esse Pai sabe quando nosso agir parte da pureza ou movido pelo alto interesse ou pela hipocrisia. As finalidades da vida estão dentro de nós, e é aí que são resolvidas. Dentro de nós está todo o reino de Deus, o que significa que dentro de nós estão a imortalidade, a eternidade, a virtude, a prosperidade, a saúde, a harmonia, a totalidade, a perfeição e a plenitude. Em nossa seidade humana, nunca podemos ser causa externa, pois como humanos que somos, vivemos em termos de efeito e não de causas. Mas quando o ser humano aprende a estabelecer contato com a sua fonte, é ele levado para o invisível e está então de volta ao Éden. É só habitando no santuário interior que se consegue voltar à casa do Pai. Pois na meditação, o ego ou sentido pessoal do eu, que nos fazia viver do suor da fonte, está aquietado. Não é pedindo poder, compreensão ou sabedoria. Pelo contrário, é assumindo uma atitude de humildade, como a de quem diz: eu sou insuficiente, incompleto e sem harmonia. E assim agora eu me volto para a fonte do meu ser, para aquele que é maior que eu. Pela nossa quietude, demonstramos nossa humildade. As orações costumeiras fazem o homem superior a Deus, já que dizem para Deus o que o homem quer, e geralmente quando o quer. Exaltam assim o ego, pois ousam tentar influenciar Deus em favor disto ou daquilo. Mas no silêncio da meditação, a oração assume uma forma assim: não te peço para atender meus propósitos, para fazer minha vontade, atender meus desejos ou minhas ordens. Eu sou o teu servo. Faz de mim o que quiseres. Ensina-me, alimenta-me, dirige-me. Tu estás mais próximo de mim que meu próprio alento. Tu conheces mais do que eu minhas necessidades, e é teu maior prazer dar-me o reino. Eu espero por ti. Nessa atitude de espera, cria-se um vácuo, e o ego se aquieta na expectativa. O sentido pessoal de eu, com seus desejos, com suas vontades, seus contentamentos e ambições, se apaga. E aí então está o ambiente propício que se assenta a centelha transcendental. Terá de haver humildade antes que o Espírito do Senhor venha sobre nós. E assim, quando oramos em segredo, descobrimos nossa unidade com o Pai, e por causa dessa unidade, tudo que o Pai tem é também nosso por divina herança. É o maior prazer do Pai dar-nos o reino, e nós não mais precisamos olhar para ninguém, esperando prêmios, compensações, gratidão, cooperação ou afeto. Quando compreendemos nossa relação com o Pai, aprendemos a moldar nossos pensamentos e ações de acordo com a sua vontade. A natureza e o propósito da oração secreta são pouco compreendidos na vida religiosa dos homens e mulheres de hoje. O segredo, contudo, é tão potente quanto o silêncio. Na realidade, é a chave do sucesso espiritual. E sem essa atitude secreta, a manifestação espiritual é impossível. Abre aspas. Tomai cuidado para não dardes vossas esmolas diante dos homens para serdes vistos por eles.
De outra maneira, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Assim, quando derdes vossas esmolas, não soai as trombetas diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, que podem ser glorificados pelos homens. Na verdade vos digo, eles já têm sua recompensa. Fecha aspas. Mateus capítulo 6, versículos 1 e 2. Não é uma exposição bastante clara? E todavia, quantas pessoas no mundo fazem a caridade diante dos homens, têm sua generosidade publicada nos jornais, no boletim da igreja ou em qualquer lugar onde algum vizinho, concidadão ou sócio que precise ser impressionado possa ver e comentar sua grande nobreza e contribuição para com a comunidade, e possivelmente o quanto eles são bons cristãos. Porém, a respeito dessa prática, disse Jesus, o Cristo, que não tereis recompensa do vosso Pai que está no céu. Abre aspas. Mas quando derdes esmolas, não deixai a vossa mão esquerda saber o que fez a mão direita, que vossas esmolas sejam em segredo, e o vosso Pai que vê no segredo vos compensará largamente. Mateus 6, versículo 3 e 4. O Pai em nós é nossa própria alma, e qualquer coisa que façamos, nossa alma sabe. E se o fizermos em segredo e em silêncio, Ele saberá como nos compensar largamente. Todavia, quando fazemos algo de bom e o fazemos abertamente, há uma implicação anterior a qualquer outra, ou seja, que somos nós que fazemos esse algo, o que não é verdade, uma vez que Deus é o autor de tudo o que é bom, e nós somos, quando muito, instrumentos ou transparências pelos quais se manifesta a graça de Deus. De mais a mais, queremos subconscientemente que os outros percebam nossos feitos bons e nossa filantropia, como se nós mesmos fôssemos bons. Quando, porém, damos as esmolas em segredo, o sentido pessoal de eu está completamente ausente, e apenas Deus testemunha nossos atos. Toda boa ação feita secreta e sagradamente confirma a ausência do sentido pessoal e a presença de Deus. E, pois, quando jejuares, não façais como os hipócritas do semblante triste. Eles desfiguram sua face para mostrarem aos homens que estão em jejum. Na verdade, vos digo, eles já têm sua recompensa. Mas tu, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para que não apareça aos homens que jejuas, mas ao teu Pai que está em secreto. E o teu Pai, que vê em segredo, te compensará largamente. Mateus capítulo 6, versículos 16 ao 18. Não demonstremos nosso saber espiritual abertamente. Não alardeemos para os homens que achamos o segredo da comunhão com a fonte de vida. Não exponhamos nossas pérolas espirituais àqueles que não estão preparados, para que não se percam ou sejam pisoteadas. Deixemos brilhar nossa luz onde possa ser usufruída, em vez de exibi-la diante dos homens e obscurecê-la com o véu das palavras. Não é egoísmo mantermos em segredo nosso relacionamento com Deus, pois nossa luz brilhará para aqueles que estão prontos para vê-la. Nossa sabedoria será ouvida por aqueles que têm ouvidos para ela, mesmo que seja transmitida sem palavras ou pensamentos. O jejum espiritual é um comungar íntimo com Deus, enquanto se abstém de palavras e pensamentos. É habitar em Deus, sem que seja percebido pelos que nos rodeiam. É a oração em seu sentido maior, que se abstém de pretender qualquer coisa de Deus, embora seja a percepção do livre fluir da graça de Deus. Um ensinamento nesse tão elevado nível de consciência nunca pode ser compreendido pela mente humana racional, e por isso só pode ser seguido por aqueles cujo intuito é a realização espiritual.
Quão raramente tais ensinamentos esotéricos de Jesus sobre o manter segredo foram ensinados abertamente. Quão raramente foi reconhecido que há um centro espiritual em cada pessoa, mencionado em revelações como: Filho, tu estás sempre comigo e tudo o que eu tenho é teu. Ou, eu nunca te deixarei, nem te abandonarei. Ou, eu estou sempre contigo, até o fim do mundo. Quantos de nós compreendem o mistério de tais ensinamentos? Quantos de nós sabem que esse eu está literalmente em nós e que o eu que vê em segredo nos recompensou largamente? Pela meditação e contemplação, podemos resolver o mistério da vida espiritual. E isso podemos fazer apenas quando secreta e sagradamente contemplamos a natureza do infinito invisível, que está mais perto de nós que o próprio fôlego. Nunca devemos acreditar que os mistérios de Deus sejam nos revelados em meio ao clamor da discussão, da argumentação ou da teorização. Os mistérios ocultos não são ocultos para aqueles que compreendem e seguem os ensinamentos do Sermão da Montanha.